Graça e paz a todos os irmãos e amigos do grupo Intercessores. Nós estamos mais uma vez com a primeira lição desse trimestre, né, onde será ministrada agora no dia 10/7/2016, e o título da lição é A Origem da Igreja. Muitas pessoas, elas hoje têm a curiosidade e não sabem onde a igreja foi originada. Algumas pessoas dizem que foi no Antigo Testamento, outras pessoas dizem que foi no Novo Testamento. Enfim, o texto dessa lição está lá em Atos capítulo 2, verso 44, que diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então lá no livro de Atos capítulo 2, os irmãos podem encontrar essa referência. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é o seguinte: você sabe o que é ser igreja? Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas ainda não sabem o que é ser igreja. As pessoas têm uma ideia distorcida do que é ser igreja. E a primeira pergunta que eu faço é: você sabe o que é ser igreja? Se você sabe, você responde para você mesmo. Se você não sabe, nós iremos tentar responder a você e tirar qualquer dúvida que você possa ter. Eu pergunto: será que isso é igreja? Será que esse local onde as pessoas vão e adoram a Deus e se reúnem para louvar a Deus, será que essa imagem aqui ela simboliza a Igreja de Cristo? Ou será que essa imagem simboliza a igreja? Né? Onde temos um sacerdote, possivelmente um sacerdote, imolando um cordeiro. Possivelmente esse sangue deverá ser aspergido sobre um altar, sobre brasas, enfim. Mas será que é isso aqui que é a igreja? Ou será que é isso? Ou será que essa imagem demonstra verdadeiramente o que é a igreja? A primeira nós vimos um templo. A segunda nós vimos um ritual, um sacrifício. E a terceira nós vemos, na verdade, um ambiente de trabalho, onde pessoas estão ali reunidas, louvando a Deus, fazendo suas orações. E eu gostaria de dizer a vocês perguntar a vocês: será que isso aqui também é igreja? Eu de antemão já digo: a imagem que pode simbolizar verdadeiramente o que é a igreja é justamente essa. Por quê? Porque nós estamos vendo um ambiente de trabalho. Não é um templo, não existem rituais, mas existem pessoas que entenderam o sacrifício, a morte e a redenção através de Cristo. Então a igreja, na verdade, ela não é templo. A igreja, na verdade, ela não é sacrifício. A igreja, na verdade, são cristãos espalhados por todo o mundo. Cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Falando do amor de Cristo, falando da salvação das almas. Então, essa imagem simboliza muito bem a igreja de Jesus. Eu vou passar um vídeo para vocês em que fala muito sobre isso que nós falamos aqui. É um vídeo curto, tem 2 minutos, mas é muito edificante. Eu peço que vocês prestem atenção no vídeo. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram.
Então tá aí, irmãos, um vídeo muito explicativo, tira muitas dúvidas e curiosidades a respeito do que é realmente ser igreja. E nós vimos que em todos aqueles pontos do vídeo mostrou coisas simples que são feitas, que muitas vezes a igreja de Jesus não quer fazer. Pense que para ser igreja precisa ter um mega evento. Pense que para ser igreja precisa ter um mega pregador. Pense que para ser igreja precisa ter muito dinheiro. E nós vimos através do vídeo que coisas simples, como visitas, como demonstrar amor, como buscar aquele que está perdido, como falar da palavra de Deus, é realmente uma das características daquele que realmente nos mostra que é uma igreja verdadeira, a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Certo? Então a introdução nos diz o seguinte: igreja não é o prédio. A igreja são os crentes na pessoa de Jesus Cristo, espalhados em um bairro ou cidade. Então nós temos de tirar a ideia de que a igreja, eu vou para a igreja. Não, você vai ao templo adorar a Deus. A igreja já é você. A igreja é você. Né? Você é a instituição criada por Deus para a propagação do Evangelho. Então você e eu é que nós verdadeiramente somos a igreja. Segundo, Jesus não constituiu templos, mas edificou sua igreja. Existe um paradoxo aqui onde diz que Jesus não construiu templos, ele não mandou construir uma casa. Mas ele edificou a sua igreja, edificou as pessoas. Ele instituiu as pessoas para que as pessoas pudessem levar o seu evangelho, para que as pessoas pudessem propagar as boas novas de salvação. Eu gostaria também de deixar bem claro o seguinte, que a lição de hoje ela é muito abrangente com relação ao assunto, mas também é uma lição que pode, é um tema que pode, na verdade, colocar muita dúvida na cabeça das pessoas. Inclusive tem um grupo de gente aí hoje ainda que já chamam-se os desigrejados. Pessoas que dizem, já que eu sou a igreja de Cristo, eu não preciso ir ao templo, eu não preciso ir para a escola bíblica dominical, eu não preciso ir para o culto, não. Eu já sou a igreja, eu faço meu culto em casa, eu oro em casa, enfim. No decorrer da lição, nós iremos verificar que não é bem assim, certo? Então, a nossa introdução diz que a igreja não é prédio e diz que Jesus não constituiu templos, mas edificou a sua igreja. No nosso dia a dia, o dia a dia com a Bíblia, na verdade, são as leituras diárias que nós fazemos referente à lição, certo? Podemos identificar a diferença entre templo e igreja. Entre templo e entre igreja. Então, o que o nosso dia a dia fala, a nossa leitura diária da semana fala. Lá em Gênesis capítulo 28, do verso 18 ao 22, diz assim: Jacó edifica um local para adorar a Deus. Os irmãos acho que lembram daquela história quando Jacó colocou uma pedra e disse, essa pedra agora será a pedra angular. Aqui eu louvarei a Deus, aqui eu sacrificarei ao Senhor, aqui eu invocarei o nome do Senhor. Então, nós vemos que a mente, a ideia naquele tempo era isso, era um local para... Já começou com isso, na verdade. Um local para adoração a Deus. Os irmãos sabem que naquele momento Jacó viu um anjo, agarrou-se com ele, viu várias coisas naquele episódio ali, naquela situação, e ele disse, não, aqui, nesse local onde aconteceu aquilo, eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer a Deus. Então começou dessa forma. Gênesis 28, 18 a 22. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, do verso 2 ao 5, Davi prepara materiais para a construção da casa de Deus. Veja bem, Davi, a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. E Davi ele era um cara que ele tinha uma perspectiva com relação a Deus muito forte, muito grande. Davi realmente conhecia a Deus. Então Davi, no temor a Deus e na convicção de quem era Deus, o que foi que Davi fez? Davi ele pensou e disse, rapaz, eu moro num palácio. Eu tenho o melhor dessa terra. Eu tenho pessoas que estão ao comando da minha voz. Eu tenho pessoas que, se eu disser vai, ela vai, se eu disser vem, ela vem. Eu tenho luxo, eu tenho riqueza, eu tenho tudo o que eu quero. E o meu Deus, ele fica, a presença dele, na verdade, o lugar onde as pessoas vão invocá-lo é uma tenda. É um local que é desarmado aqui, instalado ali. Não, eu vou preparar uma casa para o meu Deus. Então lá em 1 Crônicas, capítulo 22, do 2 ao 5,
nos mostra isso. Davi ele juntando, Davi ele preparando o material, porque na verdade não foi Davi que construiu o templo, tá? Mas Davi preparou, né? E ele próprio nesse texto ele diz: eu prepararei para que Salomão conclua. Então o terceiro ponto diz que lá em 2 Crônicas 6, de 1 a 11, Salomão edifica a casa de Deus. Salomão pegou tudo que Davi deixou e colocou mais alguma coisa e disse: pronto, agora eu vou construir o templo a Deus. Lembrando que esse templo de Salomão aqui não tem nada a ver com aquele lá de São Paulo, não. Viu? Aquele templo de Salomão ali é outro. Esse templo aqui que Salomão dedicou ao Senhor é outra história, é o templo que, na verdade, foi derrubado e não existe mais. Existem algumas ruínas e tal, mas esse foi o templo que Salomão edificou a Deus. O quarto ponto diz Esdras, lá em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 6, de 13 a 18, os anciãos edificavam a casa de Deus. Então, o povo sentiu o desejo de edificar uma casa a Deus também. Certo? Lá, o quinto ponto, Mateus 16, de 13 a 20, nós já vamos ver algo diferente. Jesus se coloca como base da igreja. Lembram que aqui, ó, Gênesis, 1 Crônicas, 2 Crônicas e Esdras mostram as pessoas edificando templos, edificando casas, edificando altares. Em Mateus 16, de 13 a 20, Jesus se coloca como base da igreja, quando ele tem aquela conversa com Pedro e diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus se coloca como base da igreja. O sexto ponto, Mateus 18, de 15 a 19, Jesus apresenta a igreja. Né? Jesus ele apresenta os discípulos. Ele diz: vocês são a igreja do Deus vivo. Certo? E o sétimo ponto mostra Atos, capítulo 2, de 37 a 47, a fusão entre igreja e templo. Tira aquela ideia de que eu sou igreja e não preciso estar num templo. Certo? Tira aquela ideia de dizer assim: eu sou igreja e não preciso ir para a escola dominical, não preciso orar no templo. Não. A Bíblia fala que os homens, a igreja, eles tinham tudo em comum e se reuniam nos templos, se reuniam nas casas, se reuniam na igreja, se reuniam no templo para adorar a Deus. Então, a fusão entre igreja e templo é necessário. Você não pode ser igreja sem ter um templo. E você não pode ser um templo sem ser igreja. Ter um templo sem ser igreja do Deus vivo. Então são esses 7 pontos que o início da nossa lição, a introdução, fala. O primeiro ponto da lição diz assim: a igreja tipificada no Antigo e realizada no Novo Testamento. Quando a lição diz assim, a igreja tipificada simboliza o quê? Um tipo, né? Um protótipo. Muitas vezes quando a gente vai, as empresas, quando elas vão construir carros em série, elas não utilizam, elas não começam a construir o carro, a fabricar o carro assim. Não, elas fazem um protótipo. Daquele protótipo do carro, né? Daquele protótipo do carro, o que é que eles fazem? Eles fazem uma série de outros carros baseados naquele ali. Por quê? Porque aquele protótipo, o que é que vai acontecer? Eles vão verificar se existe algum erro, eles vão verificar se existe algo que pode ser melhorado, para que eles possam jogar na produção em série. Então, a igreja é tipificada no Antigo e realizada no Novo Testamento. Nos diz assim: embora muitos digam que a igreja já existia desde os primórdios da Antiga Aliança, o que podemos dizer é que ela é tipificada no Antigo Testamento. Ela é um protótipo, ela é um modelo do que seria realmente a igreja de Cristo. A palavra tipificada é derivada de tipo, figura, modelo, e antítipo, a realização. Podemos então definir biblicamente tipo como: ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas. Está lá em Hebreus 10, 1. Certo? Quando diz que a lei era a sombra, era o protótipo das coisas boas que iriam acontecer, das coisas boas depois da manifestação de Cristo aqui nessa terra. Certo? Desse modo, Adão é o tipo, né? E Cristo o antítipo. A realidade, portanto, Israel é o tipo, a figura da igreja. Esta que é o antítipo, né? A realização. A igreja
tipificada no Antigo Testamento, é fundada por Jesus Cristo, conforme lemos em Mateus 16, de 13 a 19, tendo seu início pleno no dia de Pentecostes, conforme o texto de Atos 2, 1, 13. Como escreveu acertadamente W.T. Conner, a igreja não é uma instituição pré-cristã ou extra-cristã. Ela surgiu da missão e da obra redentora de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Então, a igreja cristã, por consequente, não deve ser identificada como a ordem de coisas do Antigo Testamento. Então, o que é que nós temos de analisar? Existem hoje em dia pessoas, religiões, crentes, que ainda estão querendo ser igreja, mas ainda estão vivendo coisas da antiga aliança. Tipo, sacrifícios, guardando sábados, lua nova, as festas. E a Bíblia diz que aquelas coisas, elas são sombras das futuras. Então, se são sombras, elas não são as coisas reais para os nossos dias de hoje. Então, nós temos de ter cuidado, porque as pessoas, para você ser um cristão autêntico, para você ser um servo de Deus autêntico, para você ser a igreja de Cristo, você tem que guardar o sábado. Só que a Bíblia diz claramente que a lei eram sombras dos bens futuros, e não a imagem exata das boas coisas. A imagem exata das boas coisas é Cristo. Quando Cristo ele disse está consumado, ele quis dizer acabou. Não existe mais sacrifício, não existe mais a aspersão de sangue, não existe mais o sacerdote para estar lá imolando. Não existe, acabou. Eu me tornei sacrifício pela humanidade. Então significa dizer que as coisas, a lei, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas. Quando nós lemos essa palavra, Cristo é um antítipo, significa dizer que ele é algo que substituiu o velho. Algo que substituiu os primórdios. Então, antítipo significa isso. Algo que substitui outra coisa. Algo que substitui alguém. Ou alguém que substitui alguém. Então, um antítipo. Então, Jesus Cristo, ele substitui quem? Adão. Que Adão, na verdade, era o tipo de perfeição. Né? O primeiro homem criado, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, porém errou. Aí Jesus veio. Adão foi o tipo. Mas foi aperfeiçoado. Veio quem? Jesus, o antítipo, que substituiu aquela imagem de Adão, que era, na verdade, o tipo. Então, para que os irmãos entendam bem isso, né? Não podemos ser igreja de Cristo hoje e vivermos com aquelas coisas que eram o tipo, que eram sombra das coisas que nós temos hoje. Então, não podemos. Agindo dessa forma, nós não somos igreja. Nós não somos igreja. Se nós agirmos dessa forma, retrocedendo e vivendo aquelas coisas passadas, nós não temos como ser igreja, porque nós somos somente o tipo. O antítipo, que é o que substitui, é a igreja. O tipo é a base. O tipo é o protótipo de onde foi retirado. Então, o protótipo não pode permanecer sempre, mas o antítipo, que é o que substitui, sim. Então, nós temos de entender bem essa questão com relação a igreja de Jesus. O segundo ponto diz assim: no Antigo Testamento, templo sem igreja. Vamos entender o que a lição diz. Talvez alguém pergunte, se não há igreja no Antigo Testamento, como é que havia templo? A pergunta procede porque sempre associamos igreja a templo. Sempre nós fazemos essa associação, sempre. Isso é constantemente. Mas na Antiga Aliança, havia templo sem igreja, havia o local de adoração a Deus, porém não havia igreja. Embora a palavra Gaal ou Gaal, né, as duas traduções estão corretas, usada com frequência como Assembleia do Povo de Deus, está lá em Êxodo 35, versículo 1, Números 24 a 6 e Deuteronômio 9 e 10. É traduzida para Eclésia, na versão grega do Antigo Testamento, sendo a mesma usada para a igreja do Novo Testamento, como veremos mais adiante. Não significa que Israel seja igreja. Então significa dizer o quê? Que Israel ele foi o tipo. Deus ele escolheu um povo para o adorar.
Mas aquele povo que adorava a Deus, eles não tinham as mesmas coisas que nós temos hoje. Se os irmãos analisarem direitinho, Jesus, quando foi subir ao céu, ele disse: eu vou, mas para que o Consolador venha, eu preciso ir. Então, o povo de Israel, na verdade, foi instituído o povo de Deus. Deus tinha propósitos, Deus tinha, vamos dizer assim, na sua onisciência e na sua presciência, Deus sabia tudo o que iria acontecer, mas Deus utilizou aquele povo para quê? Para abrir o caminho para a verdadeira igreja que somos nós. Nós só estamos aqui hoje, primeiramente pela graça e misericórdia de Deus, e segundo por aqueles homens que lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, nós estamos por causa daquele povo. Primeiramente Deus, claro. E segundo por causa daquele povo que abriu o caminho para uma nova e eterna aliança. Um povo que estava em plena comunhão com Deus. Os irmãos querem entender melhor o que eu estou dizendo? Análise comigo. O povo de Israel, o povo de Deus daquela época, eles tinham de uma vez por ano levar um cordeiro, dependendo da sua situação, pássaros, enfim. Eles tinham de levar um animal limpo, um animal puro, sem mácula e sem mancha, já simbolizando o sacrifício de Cristo, o tipo, simbolizando o sacrifício de Cristo, certo? Eles tinham de levar uma vez por ano para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos e realizasse o sacrifício. Mas aquele povo não tinha condição de falar diretamente com Deus. Tinha de haver um intermediário que tinha de se preparar, ele tinha de não estar em pecado. Quando ele entrava naquele local, ele tinha de amarrar uma corda na sua cintura, e pessoas ficavam de fora porque também não podiam entrar onde ele ia entrar. E se por um acaso aquele homem estivesse em pecado, ele iria ser fulminado naquele local, e se aquilo acontecesse, aqueles homens o puxariam dali de dentro, porque ali realmente estava a presença de Deus, naquele ambiente, naquele local. E hoje, como Igreja de Jesus, o que é que acontece? Nós temos acesso direto a Deus. Não precisa de intermediário, não precisa de pastores, não precisa de sacerdote, não precisa de sangue de cordeiro, não. Jesus Cristo disse: está consumado, eu sou o sacrifício, eu sou a porta que leva o homem a Deus. Então, o que nós podemos analisar nisso? Qual o sentido de templo? Então, na igreja, na antiga aliança, era um local oficialmente designado por Deus, onde a adoração era centralizada. Tinha de ter aquele local, porque a adoração era centralizada, como eu falei para os irmãos. Né? O sacerdote ia lá, imolava ali, e ali oferecia aquele sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Então, era uma adoração centralizada. Primeiramente, no tabernáculo, o templo móvel, cuja descrição se encontra em Êxodo 25:31, que se tornou o protótipo do templo construído por Salomão. Né? O protótipo, aquela base que eu falei. Em Jerusalém, está lá em 2 Crônicas 3:4. Na época de Jesus, para judeus e samaritanos, o templo era o espaço religioso correto da presença de Deus, como lemos na fala da mulher samaritana. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Está lá em João 4:20. Mas Jesus descarta a centralidade e a necessidade de um templo para o culto verdadeiro. Está lá em João 4, de 21 a 24. Então Jesus Cristo, foi o que ele disse nessa ocasião. Mas agora, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Os verdadeiros. Eles não estavam dizendo que eles eram falsos, não. Eles estavam dizendo que eles são a base. Precisa dessa base para você entender que vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura, está sempre procura em todo canto, a tais que assim o adoram. Então está lá em João capítulo 4, de 21 a 24. O terceiro ponto. No Novo Testamento, igreja sem templo. Nós vamos entender agora. Os irmãos entenderam que lá no ponto 3, no ponto 2, no Antigo Testamento existia templo, mas não tinha igreja. No ponto 3, no Novo Testamento, igreja sem templo. Ao abrirmos as páginas do Novo Testamento, temos o templo de Jerusalém com seu tempo de existência contado.
Jesus falou de sua destruição de modo bem claro. Conforme lemos em Mateus 24, de 1 a 2, tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse, não estáis vós vendo tudo isto? Ele olhou assim, vocês não estão vendo tudo isso aqui? Pronto. Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. As referências estão aí, né? Marcos 13, 1 a 2, Lucas 21, de 5 a 6. Como vimos no tópico acima, a verdadeira adoração, de fato, não se localiza mais em nenhum templo. Quando Jesus disse não vai ficar pedra sobre pedra, na verdade também ele estava falando sobre ele. Né? Ele estava falando que aquele templo, aquele Cristo que eles estavam vendo iria morrer. Se nós analisarmos direitinho, tem uma conotação referente a isso. Né? Quando ele diz, destruirei esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Que perguntaram, né? Como é que um templo desse, que durante anos foi construído, esse homem está dizendo que vai construir em 3 dias? Então, tinha também uma conotação referente ao próprio Jesus. Né? Não se localiza mais em nenhum templo. Não adianta, meus irmãos. Existem pessoas no nosso dia de hoje que dizem assim, eu vou à igreja porque lá eu vou pedir oração ao pastor ou a um irmão e Deus vai me ouvir. E Deus vai ouvir. Eu pergunto, Deus não pode ouvir a sua oração? Claro que pode. Não tem nada demais você pedir oração ao pastor ou a um irmão. Não tem problema nenhum, meu irmão. É oração. Mas não vamos ter em mente que a oração só vai ser ouvida se for lá no templo. Não vamos ter em mente que a oração ela só vai ser ouvida se for feita por um pastor, por um missionário, por um irmão. Não, meu irmão. Você tem um livre acesso na presença de Deus. Você é a igreja do Deus vivo. Está lá em João 4, de 20 a 21. E o templo de Jerusalém, não necessário mais para a verdadeira adoração, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos. Até hoje os judeus não têm mais seu templo para adoração como antes. Se os judeus aceitassem essas palavras de Jesus, associando-as com a destruição do templo, poderiam refletir mais sobre o significado de sua destruição. Ao abrirmos o livro de Atos, vemos que os primeiros cristãos eram judeus, logo ainda estavam vinculados ao templo inicialmente, como lemos em Atos 2, de 46, 3, de 1 a 3, 5, 42, 21, de 27 a 30. Mas sabemos também que se reuniam nas casas, conforme o registro de Lucas. Olha o que diz lá. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, mostra aqui claramente a fusão entre a igreja e templo. A fusão. Os irmãos sabem o que é fusão, né? É a unificação. Não existe igreja sem templo e não existe templo sem igreja. Precisamos estar no templo. Precisamos vir ao templo. Precisamos estar na escola dominical. Precisamos vir para os cultos. Precisamos prestigiar os cultos da nossa igreja, do nosso templo. Por quê? Porque foi uma ordenança também. Está lá no livro de Atos, aqueles homens, eles eram a igreja já. Mas aqueles homens, eles tinham o prazer de estarem no templo. Tinham o prazer de se reunir com os irmãos. Estar no templo significa reunir em comunhão. Reunir em adoração. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. O quarto ponto diz o seguinte: o crescimento da igreja primitiva. Certo? Como vimos no tópico acima, os primeiros cristãos se reuniam tanto no templo quanto nas casas. Lucas, autor do Evangelho de Atos, está lá em Lucas 1, de 1 a 4, e Atos de 1, 1, traça o início da igreja cristã e o percurso de sua trajetória inicial. O crescimento da igreja é sempre mostrado em cifras sempre elevadas. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Está lá em Atos 2,41. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram. E o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Está lá em Atos 4,4. Então, nós podemos ver que a igreja ela começou a se expandir.
ela começou a se expandir. Muitas pessoas dizem assim, eu quero ser missionário na África, como o Cristiano, um amigo nosso, vai ser. Não, eu quero ser missionário nos Estados Unidos. Meu irmão, você tem que começar pela sua rua. Você tem que começar pelo seu trabalho. Você tem que começar pela sua casa. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. Por quê? Pregação da palavra, vontade de, sabe, de falar, de dizer que Jesus salva, de dizer que Jesus liberta. Foi esse o motivo que multiplicou aquele povo. Perdão. E vários sacerdotes obedeciam à fé. Está lá em Atos 6, de 1 a 7. Os estudiosos acerca do crescimento da igreja têm se empenhado em saber por que os primeiros cristãos cresciam tanto. Se os irmãos analisarem direitinho, nós hoje temos Facebook, WhatsApp, Instagram, Tumblr. Mesmo, tem tanta rede social aí que a gente às vezes esquece. Certo? E nós hoje não estamos multiplicando, nós hoje não estamos fazendo discípulos como aquele povo fazia sem ter nenhuma dessas tecnologias. É incrível, mas nós não estamos conseguindo alcançar pessoas como aquele povo conseguiu sem ter nada disso nas mãos. Agora existe também um motivo. Certo. Na realidade, o segredo é o Espírito Santo que dava a direção aos primeiros cristãos. Meu irmão, não existe multiplicação de discípulos, não existe pregação do Evangelho sem que o Espírito Santo não esteja orientando. Fico perplexo quando vejo pessoas dizendo, vou ensinar, vou ministrar, vou pregar, e não se prepara, não pede orientação a Deus, pensa que a sua capacidade já é o suficiente, e sabemos que não é isso. É por meio dele que Jesus nos garante sua companhia conosco hoje, na empreitada da evangelização e discipulado, dizendo, e eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Mateus 28, 20b. Jesus não está presente fisicamente como ele estava lá com os discípulos, mas declarou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 18. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Está lá em João 14, 26. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Está lá em João 16, verso 7. Então, meus irmãos, a base de tudo é o Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, não existe pregação do Evangelho. Se não for o Espírito Santo de Deus, não existe ministração da palavra. Não existe ensinamento. A base é o Espírito Santo de Deus. O quinto ponto. As marcas distintas da igreja primitiva. Ao examinarmos Atos 2, 37 a 47, vemos nitidamente as marcas dos primeiros cristãos em Jerusalém. Aí tem uma pergunta, quais são essas marcas? Vamos ver. A igreja era composta de cristãos, olhe bem, regenerados, arrependidos da vida pecaminosa e agora a habitação do próprio Espírito Santo. Está lá no verso 37. A igreja era composta por cristãos regenerados, arrependidos. O camarada se arrependeu e se regenerou. Era uma criatura, era o abominável homem das neves, vamos assim dizer. Mas a partir do momento que aceitou Jesus como Salvador de sua vida, ele se regenerou. Paulo ele tem uma afirmação que ele diz assim, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. Regeneração. Aquele que bebia, não beba mais, regeneração. Aquele que fumava, não fume mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais, regeneração. Arrependimento. A igreja foi marcada por isso também. A igreja era composta de membros batizados após confessarem Cristo. Existia o batismo dos membros. Existia o batismo da igreja de Cristo. Das pessoas que aceitavam Jesus como Salvador, confessavam. Está lá no verso 41. Quem crê em Jesus Cristo deseja o batismo e se comprometer com a igreja. Ter obrigações na igreja. Trabalhar
pela sua igreja, pela coletividade, pela igreja que eu estou dizendo coletividade, pelo bem uns dos outros. Isso foi uma marca também da igreja primitiva. A igreja se mantinha unida em torno das doutrinas apostólicas, vivia de comum acordo, em comunhão e oração. Olha bem isso aqui. Vivia unida em torno das doutrinas apostólicas. Meus irmãos, aqueles apóstolos, eles estavam unidos, eles viveram 3 anos junto de Jesus. Então aqueles homens, eles tinham base do que viram e ouviram. Então era necessário que aquele povo fosse doutrinado. Então uma característica foi essa, eles mantinham unida em torno das doutrinas apostólicas. Eles ouviam os apóstolos. Eles ouviam o que aqueles homens tinham a dizer a respeito de Jesus Cristo e dos ensinamentos que Jesus Cristo também passou. Né? Está lá no verso 42 e 46. Estar no partir do pão e nas orações provavelmente fosse uma refeição fraternal, seguida da ceia do Senhor e períodos regulares de reuniões de oração. Então eles estavam juntos, eles estavam perto, eles estavam em comunhão uns com os outros. A igreja vivia o amor cristão na prática, meus irmãos. Aqui é um dos principais motivos que o evangelho hoje em dia não cresce. Porque o amor cristão na prática ele desapareceu. E muitas vezes pessoas pensam que amor é você aceitar tudo que o outro diz, é você concordar com tudo que o outro diz, é você não repreender o outro quando ele estiver errado. Meu amor é tudo isso. Amor significa você querer o bem da pessoa. Se a pessoa está andando por um caminho torto, e você consegue tirar aquela pessoa do caminho torto e colocar ele num caminho que leva a Deus, você está demonstrando amor cristão na prática. Mas as pessoas não entendem isso como amor cristão. Os que tinham mais compartilhavam com os que tinham menos e não possuíam nada. Diga aí, os camaradas eles não tinham nada, mas mesmo assim eles compartilhavam com aqueles que tinham menos do que eles. Está lá no verso 44 e 45. O programa de assistência social hoje não se compara ao que houve naquela igreja. O que fazer para nos aproximarmos mais daquela prática? Aí eu volto ao que nós vimos aqui. É o Espírito Santo que dava a direção aos primeiros cristãos. Então a resposta está lá. O que podemos fazer? O que fazer para nos aproximarmos mais daquela prática? Deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. A igreja era relevante na comunidade. Verso 47. Diante das características acima destacadas, os cristãos eram bem vistos por todos. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, relevante na comunidade. As pessoas, para que nos identifiquem como igreja de Jesus, eles têm de nos reconhecer como igreja de Jesus. Nós temos de mostrar que somos igreja de Jesus. Nós temos de mostrar que somos uma cultura contra a cultura do mundo. Nós somos uma cultura do céu. E o mundo, nós temos de combater as suas práticas pecaminosas. Então, eles eram relevantes na comunidade. A conclusão, a eclesiologia, tema da teologia cristã que trata da igreja, é um estudo necessário para que possamos entender a origem, a natureza e missão dessa, que é a agência do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. É a agência que propaga o reino de Deus aqui na terra. Agora, não surgiu no Antigo Testamento. A igreja não surgiu no Antigo Testamento. Embora Israel seja seu tipo ou figura. Foi o que eu disse no início lá. O povo de Israel era o protótipo, era a base. Foi o tipo, foi a figura que estava mostrando, era a sombra daquilo que viria a ser hoje a igreja, que somos nós. Certo? A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus e tem seu início no dia de Pentecostes. O crescimento da igreja em Atos nos deixa espantados. Não lemos nos primeiros capítulos do livro uma estratégia de crescimento elaborado por expert em crescimento de igreja, mas sim, de novo, que o Espírito Santo era quem capacitava os cristãos para a gerência de crescimento da igreja. É comum dizer que precisamos voltar a ser como a igreja primitiva, mas basta sermos fiéis aos ensinos do Novo Testamento, orientados e dependentes do Espírito Santo, de novo, como foram os cristãos primitivos, para que sejamos uma igreja relevante em nossos dias, como eram os cristãos do princípio. A igreja
do Senhor Jesus é indestrutível. Mas igrejas locais podem ter o candelabro retirado do seu lugar. Apocalipse 2:5. Ou seja, pode fechar suas portas, como tem sucedido com muitas igrejas. Daí o alerta a todos nós hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse 5, 7a. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus ela é indestrutível. Nós, aquilo que foi a missão que foi nos dada, a adoção de filhos, isso é indestrutível. Agora, o templo pode ser fechado. Por quê? Porque muitas vezes a igreja ela não tem templo. O templo não é igreja. E vice-versa. Então nós temos de entender que as 4 paredes que nós estamos foi um lugar reservado, separado para louvor e glória de Deus, para adoração a Deus. Mas nós, que somos a igreja viva do Senhor, precisamos a cada dia, a cada minuto, a cada instante, estarmos em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, para que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o seu nome. Que Deus nos abençoe. Deus de aliança.